Daí, pessoal, mais uma resolução. Qual o domínio da função real definida por f de x igual a raiz quadrada de 1 mais x sobre x menos 4? Então, primeiro aqui, rapidamente, né, ele está pedindo qual é o domínio. Então, aqui eu vou colocar aqui de forma breve o que significa conjunto domínio, ou o domínio de uma função. Conjunto domínio ou o domínio. Conjunto domínio, ele é o conjunto dos x que são válidos. O conjunto dos x que atuam ou que são ou que podem ainda ser utilizados na função. Então são os x que são válidos, os x, os valores, os quais eu posso substituir aqui no lugar do x, ó. Valores que eu posso substituir no lugar do x. Então isso forma o conjunto domínio, o conjunto de todos os valores possíveis para x. Bom, então dito isso, ele pergunta, então, qual é o conjunto dos x, ou seja, qual é o conjunto domínio, qual é o conjunto dos x válidos. Bom, normalmente, tá, o conjunto domínio de uma função, o normal, o típico, é que o domínio da função d de f, o domínio seja todos os reais, conjunto dos reais, ou seja, no lugar do x, eu posso substituir por qualquer valor. Por exemplo, f de x igual uma função 5x menos 8. Bom, o que eu percebo aqui? Que aqui no lugar do x, eu posso colocar qualquer valor, porque esta substituição por qualquer valor de x aqui não vai acarretar algum tipo de impossibilidade matemática, algum tipo de situação matemática que não tem uma ocorrência ou que não tem uma tipicidade ou alguma coisa que fere os princípios matemáticos. Então, nesse caso, para este exemplo, o domínio dessa função realmente, ó, todos os reais, ou seja, no lugar do x, eu posso colocar todos os reais. Então, isso é o normal. Isso é um exemplo e é o que ocorre normalmente. Mas existem alguns casos que não. E aí eu posso chamar isso de exceções. Exceções em que o conjunto domínio não são todos os reais. Os elementos do domínio não são todos os reais. As três principais exceções são: primeira, que a gente pode falar também de primeiro caso de exceção. Primeiro caso é quando o x, quando a variável está no denominador. Variável no denominador. O que eu tenho que cuidar? Bom, tem que cuidar porque o denominador não pode ser zero, né? Não existe denominador igual a zero. Então eu cuido para que o valor do x seja diferente de algum valor que torne o denominador zero. Então, o x no denominador eu tenho que tomar cuidado. Vou botar aqui o denominador. Por quê? Porque eu tenho que pensar que o denominador, vou colocar até de outra cor aqui a lei. Olha só, estou resolvendo a questão, tá? Mas eu estou te fazendo um resumo também da parte teórica, tá? Para tu ter um aproveitamento bem razoável aqui nessa resolução. Então, o denominador, ele precisa ser diferente de zero. Tá? Então, se eu tiver um x no denominador, eu tenho que tomar cuidado. O denominador tem que ser diferente de zero. Isso é o primeiro caso. O segundo caso de exceção. O segundo caso é quando o x está numa raiz de índice par. X na raiz com índice par. Índice 2, né, raiz quadrada, índice 4, índice 6, índice 8, por aí vai. Quando o x está dentro de uma raiz com índice par, qual é o meu cuidado? Bom, esse interior da raiz não pode ser negativa, né? Não existe raiz de índice par com negativo. Então tem que tomar cuidado. Eu só tenho que garantir que o radicando, que é o que tem dentro da raiz, né, chama radicando, que o interior da raiz seja um valor não negativo, ou seja, ele tem que ser maior que zero, tem que ser positivo, ou, no mínimo, maior que zero, igual a zero. Então, o radicando tem que ser ou positivo ou zero, porque não existe radicando negativo em índice par.
Então esse é o segundo caso. E o terceiro caso é como se fosse uma associação desses dois primeiros. O terceiro caso é o primeiro mais o segundo. É quando o x está na raiz de índice par e isso ainda por cima no denominador. Então, significa o quê? Significa que o radicando tem que ser maior que zero apenas. Não pode ser igual a zero. Aliás, o denominador. Radicando maior que zero. Quando a raiz está no denominador. Tá? Seria um caso assim, ó, por exemplo. 6 sobre raiz de x mais 8. Olha só, o x está no denominador e o x está dentro da raiz de índice par, tá? As duas coisas juntas. Tá? Seria o terceiro caso. Então aqui tem um resumo, tá? Dos casos. E agora eu vou para a função que ele me dá, que é f de x igual uma raiz, aí eu tenho um x aqui no numerador, 1 mais x, sobre x menos 4. Bom, então vou pensar uma coisa, olha só, direto, tá? O x não pode ser 4, ou seja, esse denominador aqui, ó, não pode ser zero. Por quê? Porque fere aqui ou cai no primeiro caso de exceção. Então, eu vou começar por aqui, tá? Eu vou fazer essa garantia aqui, ó. Eu vou dizer que x menos 4 tem que ser diferente de zero. Então, o x, né, isolando, o x tem que ser diferente de 4. O x não pode ser 4. Bom, só com isso eu já consigo eliminar algumas alternativas. Olha só, o x não pode ser 4. Então, olha a letra C aqui, ó. Quando coloca esse intervalo aqui, ó, nesse formato, menos 1 até 4, e bota o 4 ó, com a perninha para dentro aqui no colchete, está dizendo que o 4 faz parte do conjunto, faz parte do intervalo, então ele faz parte do domínio. E nesse caso não pode fazer parte, porque eu concluí que o x tem que ser diferente de 4. Então, essa letra C, que tem o 4 com a perninha para dentro, aqui indicando fechado, indicando a participação do 4, está fora. Essa aqui também, ó, porque eu tenho o 4 aqui, ó, com a perninha do 4 também para dentro. Então, está fora. Então, se eu vou apresentar o 4 de alguma maneira na resposta, tá, como limitador de intervalo, o 4 ele tem que estar acompanhado da perninha para fora, para indicar que o 4 não entra, porque o x não pode ser igual a 4. Então, eu já tenho essa observação a ser feita para as alternativas. Tá? Então, isso é uma situação aqui. Bom, mas além disso, olha só, o x tem que ser diferente de 4 por causa do denominador. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma expressão aqui ó, dentro de raiz. E o que nós vimos? Que o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Então, essa raiz aqui, esse interior de raiz, tem que ser maior ou igual a zero. Então, vou escrever isso. Ó. 1 mais x sobre x menos 4 é o radicando. Isso tem que ser maior ou igual a zero. Certo? Mas não esquece que o 4 não pode ser zero. Eu já podia excluir aí, tá? Mas eu vou colocar assim, ó. 1 mais x sobre x menos 4 maior ou igual a zero. Esse interior tem que ser maior ou igual a zero. Não existe raiz de negativo. Quando eu chego nesse ponto, o que acontece? Eu tenho uma inequação quociente, né? Isso aqui chama inequação, porque tem desigualdade, e a quociente eu tenho uma divisão aqui. Então, inequação quociente se resolve como? Inequação quociente eu faço três coisas, tá? Eu faço o cálculo igual a zero, cada numerador e denominador para igual a zero, para encontrar as raízes, tá, do numerador e denominador. Depois eu faço um esboço de um desenho, eu faço um rascunho de um desenho das retas, enfim. E aí depois eu
finalizo fazendo a análise desse desenho. Então, vou fazer isso para tu ver. Vou pegar igual a zero para calcular as raízes. Então, vou pegar o primeiro aqui, ó, 1 mais x, eu igualo a zero, x isolando, x igual a menos 1. Tá feito, ó. Essa aqui é a primeira raiz. A segunda raiz, x menos 4 é igual a zero. Então, a raiz aqui é x igual a 4. Ó, já fiz as raízes. Agora, eu vou fazer o desenho. Do que se trata o desenho? Eu faço uma linha que representa o numerador, tá? Uma linha em x, e nessa linha eu já coloco a raiz do numerador, que é menos 1. Como uma raiz é menos 1 e a outra raiz é 4, eu já coloco esse menos 1 deslocado para a esquerda, né? Porque eu sei que depois vem a raiz 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 1, vou pintar a bolinha, ó, do menos 1 é a raiz, tá? Essa raiz aqui, da primeira, lá do numerador, menos 1. E aí, vou fazer uma outra linha em que eu vou colocar a segunda raiz, que é o 4. E aí, olha só, eu pintei a bolinha porque tem sinal de igual aqui, ó. Certo? Então, a bolinha foi pintada. Só tem que tomar um cuidado com o 4, que a bolinha do 4 aqui, ó, o 4, não vai ficar pintada a bolinha. Por quê? Porque lembra que ele falou, ó, que x tem que ser diferente de 4. Então, eu já excluo esse 4 aqui no próprio desenho, ó. Aqui eu já vou colocar a bolinha do 4, olha só, aberta. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Olha só, aqui no 4, ó, eu vou deixar a bolinha pintada do 4. Aliás, deixar a bolinha aberta do 4. Aqui eu tenho o 4. E aqui é onde eu vou ter a minha solução. Bom, próximo passo, tá? Eu já fiz as raízes, estou fazendo o desenho. Nesse desenho eu vou colocar agora as retas, tá? Olha só, aqui no menos 1 passa uma reta ou subindo ou descendo. Como é que eu vou saber se é uma reta subindo ou descendo? Como o sinal do x aqui, ó, é positivo, essa reta passa subindo. Então, essa reta passa assim, ó. Aqui no 4 também passa uma reta ou subindo ou descendo. Como é que eu vou saber? Bom, o sinal do x aqui, ó, também é positivo. Então, essa reta também passa subindo. Se aqui fosse menos x, a reta passaria assim, ó, descendo. Tá? Então, aqui a reta passa também subindo. Vou fazer uma linha pontilhada aqui só para guia, tá? Ó, vou pontilhar aqui, ó, só para dividir esse desenho em fatias, ó, em regiões. E agora eu vou colocar sinais, ó. Como assim? Bom, pensa, ó, essa parte da reta aqui é a parte positiva, está na parte de cima. E essa parte de cima, que é a positiva, está indo para o lado direito. Então, significa que aqui, ó, é positivo e aqui é positivo. Ó, a reta, parte positiva, está indo para o lado direito. Então, o lado direito desse menos 1 é positivo. E essa parte aqui, que é a parte negativa, olha só, está indo para o lado esquerdo. Então, para o lado esquerdo do menos 1 é sinal negativo. Aqui é a mesma coisa, ó. Lado direito do 4, ó, parte positiva, para cá é positivo. Então, na direita é positivo. E essa perninha aqui, que é a perninha negativa, olha só, está indo para a esquerda. Então, aqui é negativo e negativo. Como isso aqui é divisão, tá? Aqui, ó, quociente, eu faço divisão de sinais. Menos divide por menos, aqui, ó. Menos divide por menos dá mais. Mais divide por menos, aqui, ó. Mais divide por menos dá menos. Aqui, mais divide por mais dá mais. Lembrando para ti que aqui, ó, era a raiz menos 1. E aqui é a raiz aberta, ó, 4. Bom, agora eu tenho que escolher, que é a parte da análise. O desenho está pronto. Já fiz as raízes, já fiz o desenho, vou fazer a análise. O que é a análise? É escolher o sinal positivo ou negativo. E onde é que eu olho para escolher o sinal positivo ou negativo? Eu olho aqui, ó, maior ou igual a zero. Maior que zero me denota sinal positivo. Maior que zero é coisa positiva. Então, eu tenho essa parte aqui,
válida, né, sinal positivo, e essa parte aqui para trás também válida, sinal positivo. Então significa que os x que são válidos ficaram de menos 1 para trás tudo, ou seja, desde o menos infinito até o menos 1. E aí o menos 1 é fechado, a perninha para dentro porque a bolinha é pintada. Aqui no infinito a perninha para fora, sempre aberto no infinito. E aqui eu tenho um outro intervalo que começa no 4, mas o 4 tem perninha para fora. Por quê? Porque o 4 não entra, lembra? É intervalo aberto. Então vai do 4 até mais infinito. E é o infinito de novo aberto. E o que eu faço com esses dois intervalos? Faço a união. Então é a união entre esses dois intervalos. Isso eu vejo menos 1 fechado, 4, a letra D. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Ela ficou um pouquinho estendida, né? Porque eu preferi aí fazer uma elucidação também teórica junto do exercício para que tu tenha um aproveitamento melhor. Inclusive, caso tu queira observar outras resoluções de inequações, produto ou quociente, aqui ó, como essa parte aqui da resolução, procura aqui no canal, né, tem uma playlist aí só de inequações, e aí tem alguns exemplos aí fazendo esse tipo de resolução só da inequação em si, tá? Então, pode aproveitar aí essa playlist, ok? Então era isso, eu espero que essa resolução te contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço mais uma vez pela tua visita e até a próxima.